Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? A notícia veio para Jesus que aquilo que Jesus estava pregando estava escandalizando os fariseus. E ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. O sermão de Jesus se endureceu contra os fariseus mediante ao conhecimento do poder do sistema que eles estavam envolvidos. E nós endurecemos também contra o sistema ao ver o que isso tem produzido nos nossos dias. Tamanha é a perseguição, a dureza e o sistema covarde que eles usam, né, para tentar desmanchar, tirar, matar a influência da verdade no meio do povo, porque isso vai descobrir a sua nudez, a sua pobreza espiritual. Não é verdade? Na mensagem, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é essa aqui. Ainda faltou para mim, pega para mim lá a mensagem que eu deixei lá, por favor, o rei rejeitado, por favor, traz lá para mim. Então nós vemos que o sistema, o trabalho dele é como levar as pessoas a não enxergarem. Quanto mais leigo, quanto mais ignorante for, melhor é para o sistema, porque isso não aperta o sacerdote, isso não traz responsabilidade sobre os sacerdotes. Tá bom, obrigado, esse aqui mesmo, obrigado. É uma experiência aqui, antes de nós entrarmos no nosso texto que eu quero ler aqui, mas eu quero, tenho liberdade de falar, estou falando para o nosso pequeno grupo, sempre temos um número tão reduzido de pessoas que nos acompanha, mas mesmo assim é minha obrigação de trazer a verdade daquilo que nós cremos e mostrar na própria mensagem, né, aquilo que realmente nós temos acreditado. Nessa mensagem, o rei rejeitado, o Mombrana disse assim: o povo diz, mas mesmo assim queremos ser como o resto dos povos. Tem algo a ver com homens e mulheres que desejam ser como os outros. E só houve um homem que já viveu na terra, que foi o nosso exemplo. E esse foi aquele que morreu por todos nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi o perfeito exemplo daquilo que deveríamos ser, sempre cuidando dos negócios do Pai e fazendo o que é certo. E não importa o quanto Samuel tentasse persuadir as pessoas, elas iam atrás dele continuamente, dia e noite. Queremos um rei, queremos um homem do qual possamos dizer, esse é o nosso guia. E essa nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus, ou nunca será a vontade de Deus, que um homem governe outro. Deus governa o homem. Deus é o nosso governante, o nosso rei. E é um perigo muito grande hoje, porque o homem parece ter essa mesma ideia. Não parece poder entender que Deus ainda governa o homem, em vez do homem governar o homem. Então, está nessa mensagem. E quando surgiu esta questão de que a influência da igreja, do sistema religioso, sobre a vida das pessoas, nós começamos com aquela primeira pergunta: você é cristão mesmo? O que você é? Aí o profeta disse: foi assim que me deparei com esse texto, quando eu estava no hospital e perguntava para um: você é cristão? Pertenço a tal e tal igreja. Você é cristão? Pertenço a tal e tal.
E uma pequena enfermeira veio até a cama onde eu estava lendo a Bíblia, e ela era uma enfermeira nova nesse piso. E ela disse: Como vai? Ela disse, e ela disse: Como vai? Ela disse: Creio que o senhor é o reverendo Brana, aqui para fazer um exame de saúde. Eu disse: Sou. E ela disse: Posso esfregar suas costas para que se sinta melhor com álcool? E eu disse: Pode esfregar. E enquanto esfregava em minhas costas, ela disse: A que denominação de igreja o senhor pertence? Porque a que grupo você pertence? O cristianismo hoje é esse, chamado cristianismo é esse. Que grupo você pertence? E eu disse: pertenço à mais antiga denominação que existe. E ela disse: Qual é essa denominação? Eu disse: É aquela que foi organizada antes mesmo do mundo ser organizado. Ela disse: Qual? Creio que não conheço bem qual seja essa. Ela disse: Eu pertenço a certa igreja. É essa organização? Eu disse: Não, moça. Essa só tem uns 200 anos, essa organização. Mas essa organização teve início quando as estrelas da alva juntas cantavam e os filhos de Deus rejubilavam, quando viram a vinda de um Salvador para redimir a humanidade. É essa igreja que eu pertenço, que foi organizada antes do mundo existir. Essa é a igreja que nós pertencemos. Então, por que Jesus taxou os fariseus cegos guiando cegos? Se eles eram aqueles que possuía a palavra em sua totalidade, a Bíblia Sagrada. Eles eram os intérpretes das Escrituras. Eles eram responsáveis por ensinar o povo a aceitar a verdade para o seu próprio dia. Mas, pelo contrário, foi o que eles menos fizeram, porque as Escrituras estavam se cumprindo e eles estavam levando o povo a descrerem no cumprimento das próprias Escrituras para o seu próprio dia. E quando surgia o cumprimento de uma Escritura relativamente para o seu próprio dia, aquilo era excomungado, taxado como falso, e todo tipo de pedras eram jogadas para afugentar essa verdade do meio deles. Assim como o próprio nascimento de Jesus através da Virgem Maria. Então nós vemos que o que nós estamos vendo hoje é uma cegueira espiritual produzida pelo sistema religioso. E eles não têm nem a capacidade de rebater uma doutrina usando Bíblia, porque a Bíblia diz assim: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então deveria ter que fazer estudo, como já tentaram fazer, estudos para ofuscar a verdade. Assim como no dia de Jesus, toda a praga que jogaram em Jesus, toda a sujeira que jogaram em Jesus, tudo de mal que jogaram em Jesus, ele continuou sendo a luz do mundo, a luz para o povo. Ele continuou sendo o pão que desceu do céu, ele continuou sendo o alimento para o povo. Então, nós vemos que não adiantou tudo que fizeram contra Jesus, e não adiantará tudo que farão contra a verdade revelada, trazida pelo Espírito Santo para o povo de Deus nesses últimos dias.